Fala galera, tudo certo? Hoje nós vamos introduzir duas propriedades básicas da potência, certo? Bem construtivo, bem tranquilo, então vamos lá, né? Vamos pensar assim, tá? Nós temos aqui é, aquilo que nós já falamos no vídeo anterior, que uma potência elevado a n é a multiplicação sucessiva do número a quantas vezes o número n mandar. Isso nós já sabemos, certo? Nós sabemos também como resolver isso, ou seja, uma multiplicação que vai acumulando. No entanto, é necessário que a gente tenha em mente que existem propriedades que podem facilitar a nossa vida. Por exemplo, vamos supor que nós temos aqui uma multiplicação de potências, ou seja, um produto. Tá? Vamos supor aqui 5 ao quadrado vezes 5 elevado a 3. Tá? Em teoria, nós já sabemos como resolver isso. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. E aqui eu vou ter o cuidado de colocar entre parênteses, só porque aqui já vem outra multiplicação, tá? E 5 elevado a 3, 5 vezes 5 vezes 5. Ah, muito fácil. Eu resolvo isso e resolvo isso. Mas agora nós não vamos estar preocupados com isso ainda, tá? Veja bem, se aqui eu tenho 5 ao quadrado e aqui eu tenho 5 elevado a 3 e eu quero algum resultado aqui, é muito capaz que eu possa escrever isso em forma de potência. Por quê? Porque isso tudo são multiplicações. Então, não importa a ordem, não importa o tipo de sequência que eu siga aqui, a multiplicação vai dar sempre o mesmo resultado. Então, eu posso escrever que isso é a mesma coisa que a multiplicação desses caras, opa, em preto, é a multiplicação desses caras sem o parêntese. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E isso é o mesmo que 5 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 elevado a 5. Olha o que surgiu para a gente aqui. O que é que nós podemos tirar desse exemplo? Por enquanto, nada. Vamos ver se há algum padrão. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 7. Como é que ficaria isso? Bom, certamente 2 vezes 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 2. Nossa Senhora. Isso é o mesmo que, sem parêntese, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha aí. 2 multiplicado nos produtos 9 vezes 2 elevado a 9. Isso aqui nos adianta uma propriedade muito importante para nós, né, que vai ser, entre aspas, basilar para a gente, quase um pilarzinho daquilo que a gente vai ver depois. Na verdade, toda propriedade vai sair da definição das potências, tá? Mas nós utilizamos propriedades para poder facilitar mais a nossa vida. Então, olha o que eu vou escrever aqui na minha propriedade 1, certo? A propriedade é uma coisa que eu posso utilizar sempre se eu cumprir com os meus requisitos, certo? Disso aqui eu posso tirar aqui se eu tenho um número real, ou seja, um número qualquer. Tranquilo, certo? E vamos supor também dois números naturais, dessa vez nm, tá? A minha propriedade ela diz que se eu tenho um número elevado a n vezes o mesmo número elevado a m, a multiplicação dessas potências é a mesma base elevado à soma dos expoentes. Olha aí, isso é bacana. Opa, isso é uma propriedade legal, que nós podemos utilizar sempre que os requisitos forem cumpridos. Que requisitos, Marcos? Bases iguais e expoentes. Só isso. Então, se eu tiver, Marcos, sempre, sempre. Se eu tiver, por exemplo, 7, opa, de preto de novo, me confundo sempre aqui. Novato é assim mesmo. Se eu tiver 7 ao quadrado vezes 7 elevado a 4, significa que isso é mesma base, posso repetir, e somar os expoentes. 2 mais 4. Isso que significa é 7 elevado a 6, Marcos? Exatamente. É exatamente o que nós estamos dizendo aqui na nossa propriedade. Bom, espero que isso tenha ficado tranquilo. Outra coisa também, nós podemos pensar em outro exemplo aqui. Marcos, outro exemplo por quê? Porque nós vamos introduzir outra propriedade. Tá? Vamos supor que nós temos dessa vez uma divisão. Tá? Mais ou menos da mesma situação. Vamos supor que eu tenho 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 2. Vamos ver o que isso significa para nós, tá? 2 elevado a 5 é o 2
vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso nós já aprendemos na nossa primeira aula. Nós podemos escrever assim. Esse dividido, eu vou facilitar a minha vida e vou colocar como i. Não sei mexer nisso aqui não. E vou colocar como uma fração, tá? Ah, eu sei. Sobre 2 ao quadrado, 2 vezes 2. Olha o que é interessante aqui para nós. Nessa divisão de potências de mesma base, como está tudo multiplicando e dividindo, eu posso, entre aspas, cortar os termos. Por quê? Porque simplificar 2 com 2 dá 1, simplificar 2 com 2 dá 1. Marcos, o que é que nos sobrou? Nos sobrou isso aqui. 2 vezes 2 vezes 2. O que é isso? Isso é 2 elevado a 3. O que é que nós podemos constatar com isso? A nossa segunda propriedade. A nossa propriedade 2. Nossa propriedade 2, ela diz o seguinte. Se eu tenho, vou supor aqui também um número real, e os mesmos expoentes, tá? Claro que podem ser qualquer um, mas aí eu estou colocando natural n e m, tá? Se eu tiver a divisão de potências de mesma base, o que eu posso fazer é repetir a base e subtrair os expoentes naturais. Isso é a minha segunda propriedade. Marcos, isso não me adianta de nada. Claro que adianta, meu pequeno padawan. É claro que adianta. Futuramente, em problemas um pouco mais avançados, quando nós formos resolver realmente alguma coisa, exercícios um pouco mais longos, você vai perceber que isso é a diferença de um trabalho imenso que você teria se você não tivesse essa propriedade, de um trabalho pequenininho, porque você já sabe, entre aspas, o truque, o the jump of the cat. Então agora você já sabe. Marcos, sempre posso fazer isso? Sempre. Se você tiver uma base real, se você tiver expoentes naturais, resolvidíssimo. Podemos aplicar de outra forma, Marcos? Claro que podemos. Vamos pegar aqui um exemplo qualquer. Um exemplo qualquer não, né? Um exemplo que eu escolhi. Vamos pegar aqui um exemplo de forma que a gente utilize várias dessas observações. Se eu tiver 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 7 sobre 2 elevado a 3. Olha aí. Marcos, não aprendemos a fazer isso. É claro que aprendemos. Vamos lá. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 7 é uma multiplicação de potências de mesma base. Eu posso repetir a base e posso somar os expoentes. 5 mais 7. E aí, o que é que eu faço? Só repito aquilo, por enquanto, né? Quando você já ficar safo, você vai simplesmente resolver de cabeça logo isso, porque você não vai ficar dando bobeira. 2 elevado a 5 mais 7, 12, sobre 2 elevado a 3. Ora, isso é uma divisão. Marcos, não é uma divisão, é uma fração. É, meu chapa. Mas uma fração é uma divisão. Então, o que é que nós fazemos? Mesma base. Vou repetir a mesma base, 2, e eu vou subtrair os expoentes. 12 menos 3. 2 elevado a 12 menos 3 é 9. 2 elevado a 9. Marcos, mas não está resolvido. Meu chapa, você não vai resolver 2 elevado a 9 agora. Nós só estamos interessados em calcular a propriedade. Por enquanto, vamos deixar o resultado para depois. Por enquanto, só a propriedade. Primeiro aprenda a manipular e depois você aprende a calcular alguma coisa grossa, certo? Por enquanto, só a propriedade. Tudo certo? Essa é a aula de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido alguma coisa nova. É isso e até depois. Gravando de novo porque eu encerrei o vídeo e esqueci de dizer que deixe seu like, comente se precisar. Gente nova é o osso, certo? Até mais.